gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula, a aula do dia 22 de maio, caderno de número, é o 16º caderno, e estamos aqui hoje para falarmos de legislação do transtorno de aprendizagem, que está na Lei 14.254/2021. Falar de transtorno de aprendizagem é você conhecer, todo o conceito, toda a epistemologia dessa lei, dos transtornos de aprendizagem, quem fazem parte do transtorno de aprendizagem, quais são as especificidades, quais são os direitos, É essa mistura aí que o profissional do AE por muitos anos fizeram em atender transtorno de aprendizagem dentro da sala de recurso. Transtorno de aprendizagem tem direito de AVE, de auxiliar da vida escolar. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Como a nossa temática já disse, legislação de transtorno de aprendizagem, Lei 14.254/2021, nós vamos estar falando que é o principal marco legal no Brasil voltado ao suporte de estudantes com transtorno de aprendizagem, que fala do déficit de atenção, da dislexia e outros transtornos, outras dificuldades da aprendizagem, qual o aluno ele apresenta. Nós temos aí os principais pilares dessa lei, Por qual motivo que foi constituída essa lei? Por qual motivo eles articularam todos esses direitos, esses pilares dessa lei? Já que nós temos a LDB, nós temos a LBI, a LDB ela fala do aluno público da educação especial e o transtorno de aprendizagem ele é público da educação inclusiva. E por que essa diferença? Por que não atender todos na sala de recurso? Porque a sala de recurso ela foi criada, ela foi projetada para o público da educação especial. E que público da educação especial é esse? Pessoa com deficiência, autismo, superdotação, transtorno de superdotação e altas habilidades. Esses são públicos da educação especial, que compete ser atendido na sala de recurso multifuncional, que recebe o atendimento educacional especializado pelo profissional do professor do AEI, E por muito tempo pendurou aí essa ideia do atendimento somente para esse público, mas sempre as escolas atendiam transtorno de aprendizagem dentro da sala de recurso, por não ver uma outra lei, por não ter tido um outro amparo para acolher esse público de transtorno de aprendizagem. Somente em 2021, que foi constituída a lei 14.254, que já no finalzinho, os alunos de transtorno de aprendizagem, como alunos dislexos, TTH, TOD, dislalia, descalculia e outros, e outras dificuldades na aprendizagem, teriam uma lei somente para respaldá-los. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Os principais pilares da lei, o texto da legislação estrutura as ações obrigatórias em frentes integradas, entre a educação e a saúde. Essa integração não está falando de carga horária, que o aluno da carga horária é composta por 8 horas, não, viu, gente? Por dias, não, Essa integração, esse tempo integral, está falando do atendimento da saúde, do atendimento do social e do atendimento, da educação para com essas crianças do público de transtorno de aprendizagem. Observe que, assim como o público da educação especial, ele tem todo o respaldo de uma sala de recurso, de um atendimento especializado, Os alunos de transtorno de aprendizagem também têm a sua legislação, têm a sua legalização, têm os seus direitos, têm os seus atendimentos, têm a sua assistência. Vamos lá.
O público-alvo é educando com dislexia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou outros transtornos de aprendizagem, como descalculia, disgrafia, enfim. Identificação precoce dentro desse público. Garantir que um sinal de dificuldade na leitura escrita ou na atenção da criança sejam percebidos nos primeiros anos escolares. Observe que essa investigação, ela vem do infantil, a partir do infantil. Lembrando que nós temos que ter uma cautela no infantil, porque existe a aprendizagem tardia e existe a aprendizagem precoce. Se a criança ela se desenvolve muito, nós não vamos sair atropelando que a criança tem uma superdotação. Ou se a criança tem uma aprendizagem mais lenta, né, em tempo de limites, né, ou até mesmo uma aprendizagem retardatária à faixa etária, né, não significa que essa criança também ela tenha o transtorno. Porque cada criança ela aprende dentro do seu tempo. Mas quando esse tempo, ele tanto precoce quanto ele em faixa etária retardatária, ela traz as barreiras, ela traz essas necessidades ou essas dificuldades, aí sim nós colocamos esse aluno em um enfrentamento de que pode ser, sim, uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem, onde a gente tem que investigar. Por essa razão, é preciso ter o olhar da saúde, a integração entre saúde e educação nesse primeiro momento, ou seja, nessa identificação precoce. Encaminhamento e diagnóstico, né? Parceria entre a escola e a rede de saúde pública para as avaliações multidisciplinares integradas. Eu não estou falando aqui de multiprofissionais, eu estou falando de uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Onde ali vai trabalhar a questão do ensino regular, a interdisciplinas, né? Apoio educacional, adaptações pedagógicas nas escolas das redes públicas e privada para atender às necessidades específicas de cada aluno. Ou seja, observe, gente, que daqui pode-se nascer um centro de especialização, né? O CRIES, por exemplo, ele foi criado com base também nessa lei. Porque a gente tem um centro em alguns municípios que o centro é para todos os munícipes, onde nós colocamos uma equipe multiprofissional, por se tratar de centro, não pronunciamos que é uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Ali vai ter profissionais da saúde, ali vai ter profissionais da ação social, ali vai ter profissionais da educação, né? Então, quando a gente cria um centro, a gente pega uma base nessa lei aos assistidos. Porque se o centro é para todos os munícipes, se a equipe multiprofissional vai atender a todos, a gente vai atender ao público da educação especial, né? TEA, deficiências, enfim. E vamos atender também o público do transtorno de aprendizagem. Tanto enquanto público multiprofissional, enquanto a equipe multiprofissional, assim também como as salas pedagógicas que o centro tem que ter. É aí onde está o ponto X da questão. Se a LDB deixou de fora o transtorno de aprendizagem, a LDB enquanto sala de recurso, falando, né, para vocês entenderem, deixou de fora esse público de transtorno de aprendizagem, não pode atender transtorno de aprendizagem na sala de recurso, né? Onde esses meninos vão ser assistidos na questão pedagógica para leitura, para avaliar a leitura, para tratar da leitura, da atenção, do seu comportamento em si, voltado para o pedagógico, né? Para a leitura e para a escrita. Onde eles vão estar tendo esse apoio? Na sala pedagógica do centro. Então, na sala pedagógica de um centro, tem que todos os alunos do público da educação especial saírem, porque ele já tem esse tratado, já tem essa assistência na sala de recurso,
né? E nessa sala de apoio pedagógico do centro entra o transtorno de aprendizagem, porque ele está fora da sala de recurso escolar. Então, a sala de apoio pedagógico de um centro especializado tem que ser voltada para o transtorno de aprendizagem, para o TDAH, que não está na sala de recurso escolar, para o TOD, que não está na sala de recurso escolar, para a dislexia, que não está na sala de recurso escolar. Tá bom, gente? Agora, lembrando que nós temos alunos com diagnósticos duplos ou com comorbidades, como TEA com TDAH. Esse aluno ele tem que ser atendido na sala de recurso escolar, porque ele tem TEA. Ele tem o diagnóstico de TEA, né? Porque o TDAH dele é uma comorbidade, não é um transtorno em si. Agora, se ele só tem um laudo de TDAH, esse aluno ele tem um transtorno TDAH, ele tem que ser atendido na sala de recurso ou pedagógica do centro. Agora, a equipe multiprofissional, né, integrada aqui à saúde, educação, social, ele atende a todo o público. A criança TEA pode ter que passar pelo psicólogo, tem que passar pelo assistente social, tem que passar pelo fonoaudiólogo, tem que passar pelo neuropsicólogo, pelo psicomotricista, assim quanto ele precisar. Assim como a criança, transtorno de aprendizagem também pode perpassar pelo psicólogo, pode passar pelo neuro, pode passar por onde ele precisar, o profissional que ele precisar. Mas o que eu quero trazer aqui, a luz, né, a clareza, ao entendimento de vocês, é que essa lei foi criada para amparar um público que ficou de fora lá na LDB, na sala de recurso. Ah, mas aqui atende todo mundo junto e misturado. Está ilegal. Transtorno de aprendizagem tem a sua legalização, né? Tem as suas diretrizes, está aí a lei, né? 14.254/2021. Seguir o que é de direito. É por isso que até na hora dos AVEs, diz assim, TDAH ele não tem direito de um auxiliar da via escolar. Pela legalização, não, ele é público da educação inclusiva. Mas se esse TDAH tiver necessidades de traços autistas ou de deficiência intelectual, esse aluno ele vai precisar sim de um AVE. Mas se ele só tem o TDAH e ele está bem cognitivamente falando, está bem na área psicomotora, está bem na área de linguagem, está bem na área de socialização, esse aluno é uma questão de atenção, percepção, função executiva desatenta, ou esse aluno tem uma desestrutura comportamental, esse aluno ele não precisa de uma AVE, ele precisa de um psicólogo, ele precisa das terapias do psicólogo. Ou se esse aluno ele ainda chega a ter um déficit na área cognitiva, mas não por questão de deficiência, porque a desatenção conseguiu prejudicar a área cognitiva em determinada situação voltada para a leitura e escrita, ele não precisa de uma AVE, ele precisa de uma terapia do psicopedagogo. Então, a gente precisa entender, interpretar, gente, o que é que a lei está dizendo, para a gente saber o que é de direito dessas crianças, desses alunos, né? E é por isso que nós vamos tratar hoje do transtorno de aprendizagem, que por muito tempo, né, foi injustiçado e por muito tempo foi desprezado, usando esses termos mesmo, né? E feito de uma forma conjunta, estando em um espaço que não é dele. Imagine essas crianças junto com o público da educação especial sendo tratado de mesma forma. Sendo que a gente tem que tratar da forma conforme as barreiras e as necessidades apresentadas. Porque isso é inclusão. Incluir não é jogar com todo, amarrar e o que dá para José dá para Mané. Incluir é a gente botar no todo e eliminar as barreiras de cada uma apresentada dentro do contexto, né? Formação de professores, os sistemas de ensino devem capacitar os docentes para identificar sinais, né? As intervenções em sala de aulas, direito assegurado na escola. Aí a gente fala muito da precisão do psicólogo dentro da sala de aula.
Aí a gente fala muito da precisão do assistente social dentro da sala de aula, mas nós não vamos entrar nesse método para não polemizar aqui a aula, não criar polêmica, né? E jorrar ali aquelas questões N as questões de dúvidas, né? E eu precisar dirimir dúvidas sem necessidade, né? Vamos levar ao pé da letra aqui da legislação, né? Mas é preciso ter as formações para os professores lidar com esses alunos transtorno de aprendizagem, né? Imagine com TOD, imagine com TDAH em si, desatento, combinado, impulsivo. Gente, tem que ter essas capacitações, tem que ter essas orientações para além da equipe multiprofissional, para além de um centro de especialização, né? Embora as condições listadas na lei como TDAH e dislexia não sejam classificadas legalmente como deficiência no Brasil ainda, né? A lei número 14.254/2021 garante ao estudante o direito de receber o suporte especializado necessário. Pronto. Bingo para a construção ou implantação de um centro de especialização, né? Mas isso vai sanar todos os problemas? Não, gente. Mas vai começar abrir portas, né? Para que esse aluno consiga estar gozando do direito que é dele. Porque também não é simplesmente pegar um psicólogo, um assistente social, jogar na sala de aula e deixar lá, não. É necessário ter o plano de ação. É necessário conduzir, é necessário capacitar os professores que também vão ter um contato diretamente e uma boa parte do tempo para lidar com esses alunos com transtorno de aprendizagem. A orientação, as adaptações de atividades, a flexibilização curricular. Olha eu voltando no assunto, né? A adaptação razoável, que é ambiental, a mudança, né? Temporal, de temporalidade, durabilidade, tempo. Se eu tenho um aluno que ele tem a dislexia, por que eu vou pegar esse aluno e dizer, inicia o texto, mediante toda a turma? O que eu vou ocasionar, o que eu vou causar nesse aluno que tem um transtorno de dislexia? Se a dificuldade dele é com a leitura principal, mas ele é alfabetizado, ele lê, só não tem fluência na leitura. Ele tem barreiras que atrapalham ele na leitura. A troca de letras, a troca de fonemas, a dificuldade de visualizar a letra que está sendo embaraçada, porque o comando de luz do cérebro para as córneas dos olhos demora 4, 3, 2, 5 minutos. Porque ele tem que ser o primeiro. Por que não ele ser do meio ou o último? Onde ele já está se preparando, se adaptando com aquele parágrafo para ele fazer a leitura conjunta. Porque o aluno que tem descalculia, que tem que resolver o primeiro cálculo, que tem que interpretar o problema matemático. Por quê? E por que não fazer o inverso? Adaptar razoável. Dar adaptação razoável, dar durabilidade de tempo, flexibilizar esse currículo, essa temática. Então a gente precisa entender, né, que os professores precisam ter essas orientações, precisam ter essas formações para que a sua sala de aula, o ensino regular, ela tenha sucesso, né? Tem um quadro aí no caderno que ele fala assim, direito escolar e como funciona na prática. Olha só, direito escolar é uma coisa e a prática é outra. O direito ele está aqui garantido, ele está aqui para ser garantido, bonitinho na lei. Mas como funciona na prática? Quem dá essa legalidade? Quem dá o primeiro passo? Quem compõe essa prática, né? A adaptação de atividades para o transtorno de aprendizagem. Como é que vai funcionar isso na prática? Provas têm que ser adaptadas, tarefas com tempos estendidos, enunciados, provas com enunciados, atividades com enunciados diretos ou formatos alternativos. Tanto pode ser escrito quanto pode ser orais. Quem vai dizer isso é a necessidade daquele aluno.
É péssimo escrita, mas oralmente ele é bom. Vamos adaptar, vamos trabalhar a oralidade, né? Ah, ele é bom nos dois. Vamos mediar isso aí, né? Mediação escolar. Como é que é feito isso na prática? Possibilidade de contar com um profissional de apoio pedagógico, dependendo do grau de severidade. Eu preciso. Olha o que ele está dizendo: um apoio pedagógico. Quem é esse apoio pedagógico? É só o auxiliar da vida escolar? Não. Eu preciso ter o apoio do coordenador pedagógico, eu preciso ter o apoio da gestão, eu preciso ter o apoio da comunidade escolar para que eu possa mediar esse aluno dentro da escola, né? Para que eu possa estar trazendo esse direito abertamente para essa criança gozar dele em perfeito estado, né? Não com rancor, não com raiva, não nos empurramos, não só faço porque senão vou ser processado, não por isso. Mas pela empatia, pelo amor, pelo conhecimento, pela força de vontade de querer fazer. Ah, mas aí você aí é utopia. É utopia para você que não quer fazer as coisas direito. Mas para quem quer, respeita. Para quem quer, respeita. Tem um punhadinho aí de professores que não quer nada com nada. Mas tem uma gama de professor aí que tá com sede. Cadê, gente? Bora, capacita. Cadê as formações? Então, vamos respeitar. Quando a gente fala de inclusão, generalizando. Vamos respeitar. Quando a gente fala de adaptar atividades, generalizando. Vamos respeitar, né? Acompanhamento direcionado, intervenções focadas nas dificuldades de leitura, escrita ou oscilação de foco de atenção, né? A gente precisa ter esse acompanhamento direcionado e a gente vai ter essa resposta não através do profissional do AEE, porque esses alunos não estão lá, mas o centro que vai atender esses alunos, né? O pedagogo do centro, ele tem que dar essa resposta para o ensino regular. Ele precisa sentar para orientar esse tipo de adaptação razoável, essa flexibilização curricular. Lembrando que muitos desses não vai gozar do AVE, não vai ter o direito, né? Porque transtorno de aprendizagem não é um público voltado para auxiliar da vida escolar. A não ser que ele apresente essa barreira maior. Como eu falei, é TDAH, mas ele é impulsivo e ele tem patologias ou outras comorbidades. Esse aluno tem direito de auxiliar da vida escolar, mesmo com o diagnóstico do TDAH. Mas TDAH é um déficit de atenção. É um TDAH que ele atingiu um pouco o cognitivo, mas o psicopedagogo do centro dá conta. Ele não precisa de auxiliar, porque ele consegue desenvolver, ele consegue eliminar essas barreiras por ele mesmo. Então, é caso de ser estudado, né? Eu não sei ainda por que talvez já esteja tramitando isso, e eu não sei, que o MEC ainda não estabeleceu um instrumento para tipo PEI para o TDAH. Embora a gente vê teóricos aí dizendo que o TDAH também tem direito a PEI. Mas TDAH é público da educação especial, de inclusão, desculpa. Ele não tem direito a esse PEI. A não ser que haja uma necessidade maior, como eu acabei de dizer, com patologias, que ele não alcança, aí sim. E já escutei até alguém dizer no tal de PIA, que é o plano individual do aluno, que é voltado para o transtorno de aprendizagem. Mas não tem nenhuma legalidade ainda, não tem nada sancionado, isso como instrumento para o TDAH espelhando no PEI, né? Só veja aí que a gente lê muito e aí a gente vê tantas teorias, teorias adulteradas, teorias de utopia, teorias que não sei nem como é que consegue escrever tanta bobagem, né? Mas o que é certo, o que está na lei e está sendo esclarecido aqui. Ah, mas eu já li que tem que ter PEI para o TDAH. E você prova como isso na lei? Que o PEI é para a educação, para o público da educação especial. Pode, repito e digo, pode sim um TDAH na vida ter direito a um PEI, a um AVE, né? Desde quando ele apresente essa barreira em teor maior em todas as áreas do âmbito da aprendizagem. Aí ele vai ter comorbidades, patologia para sustentar isso. Mas simplesmente por só ter desatenção, hiperatividade, não, é público da inclusão, não tem direito, né?
A gente precisa saber interpretar essas oscilações de diagnósticos, né? Essas variações de diagnóstico complicadas de se interpretar. Nós temos aí também o desafio na aplicação de diferenças legais. Fora da educação especial, esses transtornos não foram incluídos no artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Olha o que eu disse, olha que eu não estou inventando, tá lá. Vocês não vão encontrar eles, vocês vão encontrar na Lei 14.254/2021. Por isso, o acesso a recursos tradicionais da educação especial, como salas de recursos multifuncionais, costumam exigir laudos médicos extremamente detalhados ou mediação jurídica. Por isso que surgiu a questão dos laudos. Traz o laudo para matricular na sala de recurso, traz o laudo para isso, para aquilo, para tentar distinguir o que é e separar o que é transtorno de aprendizagem e o que é público da educação especial, que hoje não necessita mais do laudo para o aluno ter o direito à educação especial, à sala de recurso, à matrícula, enfim, né, através do estudo de caso. Isso não extinguiu os laudos é necessário para outros fins, né? Mas até essa busca chegar, até esse laudo chegar na mão da escola, o aluno ele pode ser regido em todos os direitos de inclusão da educação especial dentro do processo de elaboração do estudo de caso. E nós vamos ter aí no dia 26, né? Não percam, né? Vocês que são do AVE, que não é um curso propício a vocês, não é para execução de vocês, vocês vão ter a nossa aula online, né? Mas os AEs que são profissionais, né, do AE, que precisam, né, e que são profissionais que vão executar diretamente, que é responsável por esse instrumento, eles vão ter a formação presencial, porque dá as oficinas de como construir esse instrumento. É de responsabilidade do profissional do AE. Por isso, a formação presencial vai ser focada para eles, né? Os ABEs, eles vão ter, sim, eles vão saber, conhecer sobre o estudo de caso, mas de uma forma, com uma aula online, né? Não vão estar junto com a gente, por essa razão. Mas vai ter a formação do estudo de caso e vocês, professores do AE, vão saber na íntegra, né, a importância e a validade desse instrumento sendo elaborado e para ser executada nas suas escolas, nas salas de aulas, né? Concursos e cotas. Esse público também atinge a concursos e cotas, né? O TDAH e os transtornos de aprendizagem isolados não qualificam o indivíduo para vagas ou cotas destinadas à pessoa com deficiência, porque TDAH não é deficiência, né? Transtorno de aprendizagem não é deficiência. Ah, mas ele tem deficiência intelectual e tem TDAH. Ele tem a deficiência intelectual que entra na cota e comorbidades do TDAH. Então, ele não é um TDAH transtorno fechado puro, né? Se for, não corresponde como pessoa com deficiência. Então, ele não pode concorrer a concursos e cotas enquanto pessoa com deficiência. Eficácia. Comunidades escolares relatam que a lei necessita de maior regulamentação prática em nível estadual e municipal para garantir o cumprimento e repasse de verbas às escolas. Concordo plenamente, né? É necessário que o governo federal ele consiga trazer um respaldo melhor em relação a verbas para esse público, já que o público da educação especial vem a verba para uma sala de recurso, né? Vem a verba do contraturno. O aluno do transtorno de aprendizagem também precisa que o governo veja esse repasse de verbas para que as escolas possam investir mais na área do transtorno de aprendizagem, né? Então tá aí, gente, uma aula que fala sobre a legislação do transtorno de aprendizagem, né?
Tem lá a lei mesmo, né? Vocês podem baixar a lei dentro desse número 14.254/2021 e vai estar a lei na íntegra lá. Você vai perceber que vai falar da conjuntura dos três poderes públicos, ação social, saúde e educação, e é nesse parecer que os municípios formam e implantam centro de especialização com os três pilares, com as três políticas públicas: assistência social, educação e saúde, né? Então, eu espero que vocês baixem a lei, leiam, né? Releiam, leiam as referências para que vocês também possam sair desse olhar, dessa aula, para além dessa aula, né? E respondam o caderno, estudem o caderno, tá certo? Para vocês, até amanhã, se Deus permitir, né? Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.